Como fugir do pecado? Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos naquele momento que pecamos, bate o desespero e às vezes a gente até pensa, caraca, é mais forte do que eu. E aí logo depois disso vem um remorso profundo, mas no dia seguinte já passou. Você coloca isso na sua cabeça, poxa, já passou. E realmente, já passou. Mas isso não quer dizer que você esteja limpo. E você sabe do que eu tô falando. Cara, seja sincero comigo. Esse já passou, esse pensamento, seguido de um pensamento de que, pô, todo mundo peca, todo mundo já pecou, gera um falso convencimento. Você se convence de algo que não é verdade. De que pecar não é o fim do mundo. Mas se você viver nessa, a sua vida será pecaminosa. Mas vamos falar da parte boa. Jesus veio para nos perdoar, nos redimir e apagar os nossos pecados. Isso não significa que quando recebemos a graça, nunca mais iremos pecar. Mas ele nos mostra que isso sim é possível. E ele diz na Bíblia que vá e não peques mais. João 8:11. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Ai, mas isso não é literal, é só uma forma de dizer. Não, Deus não é homem para que minta. Em 1 Pedro 1,16, Pedro vai dizer, como se fosse Deus falando pra gente, que sejam santos como eu sou santo. Então, se Deus, Jesus, é santo, e nós temos que ser santos como ele é um santo perfeito, onde não tem pecado. E tá, isso pode ser uma novidade pra você, a possibilidade de que sim, é possível não pecar mais. Mas vamos pro tema do vídeo, como não pecar nunca mais. Ao longo desse vídeo eu vou dar dicas pontuais de como fugir da tentação e consequentemente do pecado. Mas antes eu quero começar deixando claro o que é o pecado. Em 1 João 3,4 vai nos dizer bem diretamente o que é pecado. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Essa é uma definição mais direta. Pecado é transgredir a lei, é quebrar a lei de Deus. E Cristo resume pra gente essa lei em 2 mandamentos: de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. E o peso do pecado também diz em Tiago, se eu não me engano, vai estar aqui a referência, que somos culpados de transgredir uma lei, somos culpados de transgredir todas. Então, se a gente comete um pecado, a gente é culpado por cometer todos. Então, isso é o pecado, e esse é o peso do pecado. Mas esse último versículo meio que generalizou, tipo, não deu ênfase em nenhum pecado. Mas em Gálatas 5:19-21 a gente vai ser bem específico, porque a própria Bíblia cita pecados. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. E agora talvez você queira estar se enganando de novo, porque nossa, o meu pecadinho de estimação não está citado diretamente aqui na Bíblia, então não é pecado. Pelo amor de Deus, né? No contexto de imoralidade sexual e impureza, podemos encaixar a masturbação, por exemplo. Na idolatria, podemos encaixar obsessões por músicos, que acabam se tornando ídolos, por artistas, por vícios até também. Em discórdia e dissensões, podemos encaixar a fofoca e por aí vai. Você consegue achar assim aquele pecado que você tá tentando disfarçar que não é pecado aqui na Bíblia. Outro exemplo é que Provérbios quase que inteiro vai falar o quão preguiça é um pecado, tá ligado? Beleza, mas vamos pro ponto. Como se livrar desses pecados? Vamos lá, quem que nos redimiu e nos perdoou no sacrifício perfeito? Jesus! E aqui eu não vou me aprofundar na cruz e no perdão dos pecados, mas tenha em mente que após o sacrifício dele, ele ressuscitou, e isso nos garante a vitória sobre o pecado quando estamos nele. Não só no pecado, mas para a própria morte. A palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte. E ele nos chama para esse lugar de arrependimento, ele nos chama para esse lugar para vencer o mundo nele. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção: na dependência, na fé. Fé em Cristo, fé em Deus. Fé e dependência. Caminha aqui, ó. Isso não é um conselho, uma recomendação para uma vida boa e tranquila, não. Isso é uma necessidade mesmo. Romanos 14:23 vai nos dizer na última parte do versículo que tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, não ter confiança em Deus, não viver da dependência de Deus também é pecado. E a gente consegue ver isso no maná diário lá no deserto em Êxodo. Bem antigo, mas a gente consegue pegar essa dependência e eles estocarem o maná, ou seja, não dependerem de Deus no dia a dia, era contra as leis, era pecado. Assim como o maná era diário, devemos ter uma vida devocional diária. Isso não é sobre orar quando dá tempo, não é sobre ler a Bíblia quando dá tempo ou quando não tem nada pra fazer. É sobre separar um tempo pro Senhor, um tempo imerso, mergulhado na presença de Deus, onde está só você e Ele no quarto. Tempo de leitura, buscar e aprender a buscar a Deus, conhecer Deus de fato, sabe? Gerando intimidade, tá ligado? Tem intimidade e tempo na presença, eu julgo como o mais importante, porque é ali que você vai conhecer o verdadeiro amor de Deus, você vai ser cheio desse amor, cheio de Deus, que é o perfeito, e no secreto Deus te molda, e isso reflete tanto no público quanto
pra você mesmo nitidamente, sabe? Agora que você entendeu isso, vamos falar na prática. Como fugir do pecado na prática. Algumas dicas práticas de, poxa, tô com dificuldade nisso, eu quero parar. Cara, papo reto, você tem que identificar o pecado e, sabe, dar nome a esse pecado e identificar o que te leva ao pecado. Primeira coisa que eu quero pontuar, quando a gente vai pedir coisas pra Deus, a gente pede bem específico. Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Quando a gente peca, a gente para e peca. Mas quando a gente vai pedir perdão sobre esse pecado, a gente, Deus, perdoa nossos pecados. Por quê? Por que você não traz a luz verdadeira, dando nome pra esse pecado? Falando, Deus, eu caí no pecado de fofoca, masturbação, idolatria, e eu peço perdão. Fala pra Deus como que isso aconteceu, o que te levou a cair nesse pecado. Seja sincero com Deus, abre seu coração pra Ele, sabe? Eu sei que Deus sabe de todas as coisas, mas Ele nos chama pra intimidade, sabe? Na intimidade a gente tem que contar tudo mesmo, sabe? Ele tá ali pra perdoar, pra nos amar, não é... Ele não vai nos julgar por estarmos confessando a Ele porque queremos ser melhores, porque queremos ser parecidos com Ele, sabe? Outra coisa importante, Tiago vai dizer para confessarmos os pecados uns aos outros para sermos curados. Então, confessar pecados para as pessoas que são amigos de Cristo também, sabe? Isso cura, de verdade, isso cura, liberta, é muito importante. Tá, mas você tá naquele momento prestes a cair, é agora que eu quero que você lembre de mim. Cara, imagina o seguinte, o pecado é um abismo, aqui tá o abismo. Dentro desse abismo tem um dragão, ele é o diabo, ele tá doido pra te devorar, acabar com a tua vida. Se você fica aqui, no abismo, na beira, e essa beira se chama tentação, qualquer vento que bate, você cai no pecado e o bicho te engole. Mas, se você corre pra longe, pode bater uma tempestade, que mesmo que você tropece, você tá longe de cair no pecado, sabe? Você não tá nem perto da tentação. E o que eu quero trazer com isso, cara? O nosso amado Jesus, ele se sacrificou pra vencer o pecado. Cara, isso foi tão pesado pra ele, sabe? Ele se sacrificou e teve morte e morte de cruz. Então, cara, não dá pra dar bobeira, não dá pra brincar pela razão a qual o nosso amado se sacrificou pra nos salvar, sabe? Ele sofreu tanto por isso, não tem como a gente brincar e ficar de bobeira com isso. Você se conhece, cara. E aí, poxa, aí volta pro abismo, a tentação tá aqui. O pecado é a idolatria de algum músico. O que pode fazer cair em pecado e você continuar idolatrando música? É ouvir músicas. Então, você para de ouvir. Quando você para de ouvir, você corre pra longe do pecado. Pô, meu problema é masturbação. Então, cara, o que faz você cair na masturbação? É ficar olhando pro celular, vendo foto, vídeo, sei lá, de madrugada? Então, de madrugada, você pega o seu celular e deixa fora do quarto, pede pra alguém esconder, sei lá, você dá teus pulos aí. É fugir mesmo, sabe? É fugir mesmo. Você se conhece, cara. Cria estratégias pra você ir contra você mesmo, sabe? Disciplina o seu corpo, assim como Paulo fala em 1 Coríntios 9, último versículo, eu não lembro qual é, mas tá aí. Cara, cria estratégias contra você mesmo e pede auxílio pro Espírito Santo, cara. Quem segura na sua mão é o próprio Deus, que é maior que qualquer pecado e maior do que qualquer dificuldade de fugir do pecado também. O próprio Filho se sacrificou por você. O próprio Espírito Santo bate na sua porta, esperando você abrir pra ele te guiar pelo caminho certo. Cara, se você sente que não tem o Espírito Santo, ou que você nunca deu a abertura certa pra ele, a palavra vai dizer que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Cara, pede socorro pra Jesus. De verdade, pede socorro. Às vezes, antes de pedir perdão, é necessário pedir socorro. Eu tô falando sério. Pede socorro e pede pra ele te batizar no Espírito Santo, sabe? E recebe o Espírito Santo e entra em intimidade, em dependência pra ouvir ele, que você vai conseguir, cara. Você vai conseguir. Porque não é mais sobre você, mas é sobre quem habita e quem controla e governa a sua vida. E agora, cara, você vive com o fiel. Você pode contar com ele pra tudo. Cara, apenas para de criar desculpa e para de procurar validação pro seu pecado. Agora que você tá aqui, você realmente tá interessado em fugir do pecado, você ama Cristo. Então, vou te falar um último pecado que eu gostaria de citar, que está na Bíblia, em Tiago 4,17. Refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Omissão também é pecado. Então agora que você viu esse vídeo, sabe tudo que você tem que fazer e você não faz, saiba que isso também é pecado. Pô, tô falando isso pra te ferrar? Não, mas pra você ter consciência, sabe? Tipo, viver intencionalmente, não como ignorante. É buscar, é amar o Senhor, cara. Cristo vive. Deus abençoe vocês. Beijo.